Olá, alunos, alunas do 9º ano. Nós vamos ter aqui mais uma aula de Geografia. Mandar aí um abraço também para os professores e para as professoras do 9º ano. Eu sou o professor Antônio Russo. Nós vamos ter aí uma aula que, na realidade, é uma revisão, né? Nós vamos revisar novamente o tema da aula, né? Acompanhe na tela, indicadores demográficos, né? Nós já tivemos essa aula, mas vamos ter aí uma revisão hoje falando aí sobre os indicadores demográficos. Então, para quem não assistiu essa aula, né, no primeiro bimestre, já tem uma oportunidade aí de estar assistindo, e quem já assistiu, aproveita e assiste novamente. Vamos ver aí as habilidades que nós vamos trabalhar hoje. No caso, a habilidade é uma retomada aí do 8º ano, acompanha aí na tela. Ele fala sobre analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, aplicar os indicadores demográficos e analisar as mudanças sociais, culturais, políticas, ambientais e econômicas decorrentes da transição demográfica em diferentes regiões do mundo. A unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, objeto de conhecimento, diversidade e dinâmica da população mundial e local. Bom, antes da gente começar e falar sobre os indicadores demográficos, nós vamos assistir aí um vídeo, né, da importância aí do censo, que nós temos aí o censo aqui no Brasil, feito pelo IBGE, de 10 em 10 anos. Então vamos aí ver esse vídeo e daqui a pouco a gente retorna. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. Exatamente. O censo tem a importância aí de estar pegando todos os dados, né? O máximo de dados possíveis para ser trabalhado aí tanto pelo governo federal, governo estadual, governo municipal, por ONGs, por empresas. Então é importante sempre ter esse censo aí que acontece de 10 em 10 anos, como eu falei, né? O último seria em 2020, né? Mas com a questão aí da pandemia ele foi adiado, tá certo? Por causa desse censo nós temos dados aí que nós vamos ver aí através de indicadores demográficos. O primeiro deles é um mapa que a gente vai observar, falando sobre a densidade demográfica no mundo. Então nós temos aí os países que estão com uma tonalidade mais clara, são países com uma menor densidade demográfica. A partir do momento que vai escurecendo, a densidade demográfica ela vai aumentando, ou seja, é a média da população por quilômetro quadrado em uma área, né? Então o Brasil aí tem em torno aí de 22 habitantes por quilômetro quadrado, então ele está aí numa
fase mais clarinha, né? Agora, países como a Índia, por exemplo, que tem uma área menor, com uma população muito elevada, acaba ficando mais escuro aí, como acontece no Japão também. O Japão tem em torno aí de 155 milhões de habitantes, mas tem uma área muito pequena, então faz com que ele tenha uma densidade demográfica bastante elevada. Para vocês entenderem melhor sobre essa questão aí da densidade, vou mostrar aí para vocês uma tabela mostrando os países com maior densidade demográfica. Então vejam, por exemplo, Bangladesh. Está lá, dados de 2017, com uma população acima de 164 milhões de habitantes, e aí tem uma área de 147.630 km². E aí, como é que você faz o cálculo aí dessa população aí, dessa densidade, né, que é também chamada de população relativa? Você vai dividir o total da população pela área. E aí, no caso de Bangladesh, em média, cada quilômetro quadrado, nós temos 1.115 habitantes. Por isso que, ao final, a gente fala 1.115 habitantes por quilômetro quadrado. Tá certo? Então, deu para entender aí como a gente vê a densidade demográfica? Os outros, né, dados é a mesma coisa. Então, vamos voltar lá para a tela. Você vai ver a Índia, está em segundo lugar. Né? Então, ela tem mais de 1 bilhão e 330 milhões de habitantes. Mas a área dela é até menor até do que o Brasil, por exemplo, que tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então está lá, nós vamos dividir o total da população por 3.287.259, nós vamos ter uma densidade aí de 407 habitantes por quilômetro quadrado. Bem menor do que Bangladesh, né? Bangladesh tem uma população bem menor, quase 10 vezes menor do que a população da Índia, né, mas a sua área também é menor. Então, por isso que faz com que Bangladesh, né, com dados de 2017, seja o país com maior densidade demográfica. Vamos dar uma olhada lá no Brasil? Então, vamos lá voltar lá. O Brasil tem em 2017, tinha lá mais de 207 milhões de habitantes, com uma área total de 8.515.759 km². 24 habitantes por quilômetro quadrado. Aí, deu para perceber, né? O Brasil tem uma população elevada, né? Porque nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, mas nós temos uma área muito elevada. Então, dividindo, fica com uma população relativa baixa. Então, o Brasil, por exemplo, a gente fala que é um país populoso, que tem lá, hoje nós temos mais de 212 milhões de habitantes, né? Mas não é um país povoado. Ou seja, tem uma média de densidade demográfica bem baixa. Então, a sua população relativa ela é baixa, mas a sua população absoluta ela é alta, tá certo? Vamos ver no mapa a distribuição da população através da densidade demográfica no Brasil. Então, nós temos lá regiões extremamente povoadas, que é o caso principalmente dos grandes centros, né? As capitais do Brasil, principalmente nas áreas litorâneas, na região sul, na região sudeste, na região nordeste e até na região norte, né? Então, as concentrações populacionais acabam ficando nos grandes centros, principalmente nas capitais. Então, você pega aí regiões aí de capitais que tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, né? Agora, regiões mais ao norte, também influenciada aí pela floresta amazônica, nós vamos ter regiões aí com áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, né? Tem a questão da floresta amazônica, tem a questão das terras indígenas, também, que são terras que são colocadas aí para as comunidades indígenas. Então, são vários aspectos aí que se colocam na região norte, né? Porque tem que lembrar que a floresta amazônica aí tem em torno aí de 49% de todo o território brasileiro. Então, quando a gente vê aquela região norte, uma parte da região centro-oeste mais clara, tem também esses aspectos físicos, né, e até aspectos socioeconômicos que a gente acaba abrangendo numa densidade demográfica. Então, quando fala em densidade demográfica, é a população relativa de uma região, de uma área. Pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser um estado, pode ser um país e até mesmo o continente, tá certo? E até no mundo dá para fazer o cálculo da densidade demográfica, perfeito? Na próxima tela, a gente vai ver um mapa mostrando a concentração urbana que nós temos no nosso país, né? Então, vejam aí
que a concentração ela está ainda, desde a época da colonização, na faixa litorânea do Brasil, né? Então nós temos lá uma faixa de 200 quilômetros do litoral que concentra 58, em torno, né, de 58% da população total do Brasil, né? Então se a gente for analisar que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né, mais de 100 milhões aí de habitantes, né, um pouco mais da metade está nessa faixa de 200 quilômetros em áreas litorâneas, né? Então são fatores aí sociais, fatores históricos, fatores econômicos que fazem, né, com que essas populações permaneçam nas áreas litorâneas do Brasil e deixando as outras áreas, como a gente viu, né, na densidade demográfica daquele mapa do Brasil, né, áreas mais interioranas aí com menor quantidade e menor contingente populacional, tá certo? Então, é importante sempre retratar isso, porque houve um aspecto histórico, né? A colonização do Brasil ficou uma boa parte, né, a boa parte do tempo na área, né, litorânea, né, entrando aí no interior aí em busca de ouro, depois as drogas do sertão, mas basicamente essa população ela ficou na faixa litorânea, tá certo? Vamos ver na próxima tela a pirâmide etária brasileira, né? A pirâmide etária ela tem, né, uma importância grande aí nos estudos, né? Ele serve para nos fornecer informações importantes sobre natalidade, a idade média da população, longevidade, entre outros temas, né? E é separado aí por gênero, né? Homens e mulheres, né? De acordo aí com a pirâmide etária. Então a gente observando essa pirâmide etária, a gente vai observar que a população brasileira, ela está, né, se tornando adulta para o envelhecimento. Se a gente pegasse uma pirâmide etária da década de 70, por exemplo, de 1970, a gente observar que a base, né, que mostra lá aquela faixa etária de 0 a 20 anos, ela seria bem maior, ela seria bem mais larga, né? E aí as partes em adulto e principalmente dos idosos seriam bem menores. O que acontece? Com a expectativa de vida aumentando aqui no Brasil, né, e a relação da diminuição, né, da taxa de fertilidade e a taxa de natalidade, a tendência é que os adultos aumentem nos países, né, principalmente aqui no Brasil, o que está acontecendo, né, que nós chamamos isso de transição demográfica, que nós vamos ver no final da aula, e logicamente, né, com a expectativa de vida aumentando, uma maior quantidade de idosos, tá certo? Então a gente está vendo as faixas mais claras, que são as faixas de 2012, fazendo uma comparação com a faixa de 2019, que é mais escura. Então vocês vão observar aí na tela que as faixas mais escuras elas estão se alongando nas faixas etárias acima de 30 anos até 50 anos. Então nós consideramos hoje o Brasil um país adulto, né? Países desenvolvidos, como o Japão, por exemplo, Alemanha, Itália, já são considerados países idosos, pela pirâmide, né, ter seu topo bem mais alargada do que a base dela, né? Ainda não temos aqui no Brasil, mas vejam que a parte, né, central da pirâmide ela está cada vez mais se alargando e a parte dos idosos elas também estão aumentando, enquanto que a base, que era bem mais larga, ela está diminuindo. Então tem o aspecto da expectativa de vida, tem o aspecto da taxa de natalidade, taxa de fertilidade. Tudo isso aí é feito através do censo, dos cálculos que são feitos aí em cartório, em hospitais. Então tudo isso aí, né, acaba mostrando esses dados que apareceram para vocês até agora. Na próxima tela nós vamos fazer uma comparação entre uma pirâmide da Europa com a pirâmide da África, do continente africano. Então vejam a diferença, né? O que está tracejado em preto é da década de 1950. Né? E o que está em marrom e amarelo são homens e mulheres. Né? Então do lado esquerdo nós temos os homens, do lado direito as mulheres. E aí a gente observa da Europa, do lado esquerdo, uma diminuição bem abrupta até da base, né, até os 20 anos. Então diminuiu bastante, diminuiu aí pela metade. Enquanto que na parte adulta e de idosos, ela está aumentando, tá certo? Principalmente acima dos 50 anos. Né? Então a expectativa de vida, em média,
de um europeu é acima aí de 78 anos, né? Tendo vários países da Europa com acima de 85 anos, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Espanha, da Itália, países que até estão tendo um reflexo de crescimento vegetativo bem abaixo da expectativa, né, da OMS, por exemplo, que é a Organização Mundial da Saúde, né, o que faz com que cada vez menos tenham jovens, né, e, logicamente, a mão de obra acaba se escasseando, necessitando, né, de migração para o trabalho, tá certo? Agora vamos ver lá da África, né, para vocês verem como não houve praticamente nenhuma mudança de 1950 para cá. Né, uma ligeira mudança aí no aumento, né, principalmente na faixa etária acima de 10 anos até a faixa dos 40 anos. Né, e a gente vê o topo da pirâmide da África bem abaixo do topo da Europa. Né, então essa é a relação interessante aí que a gente vê numa pirâmide. Então é legal você pegar uma pirâmide de várias regiões do planeta e fazer comparações. E é interessante porque tem aspectos socioeconômicos que acabam interferindo nessas pirâmides aí, que é o que a gente vê aqui, por exemplo, do continente africano e da Europa. Tá certo, pessoal? Então, basicamente aí nós terminamos aqui a primeira parte, né, falando sobre a densidade demográfica e a pirâmide etária. Vamos fazer agora uma atividade, só para relembrar o que nós passamos aí. Então vamos lá, acompanha na tela. Por que a população brasileira está concentrada na faixa litorânea? Olha que eu expliquei isso para vocês aí. Então eu vou dar 2 minutos para vocês responderem e eu vou acompanhar aqui no chat as respostas. Até mais. É isso aí, várias respostas aí, né? A grande maioria, logicamente, colocando aí a colonização. Então, é uma herança de colonização que nós tivemos aqui, né? Então, a professora Marielle, o professor Adriano, o professor Nivaldo, a professora Maria Ângela, né? A Proísis, todos aqui colocaram aí, né, a questão aí da colonização, aproveitando aí, mandando um forte abraço para vocês, professores, que estão sempre aqui participando do chat junto com os alunos, né, dando as respostas também dos alunos, né, é importante retratar isso aí, e sempre incentivando aí as nossas aulas aí, tá certo? Vamos seguir com a aula com mais mapas aí gráficos. Então vamos lá para o crescimento vegetativo. Então nós temos o crescimento vegetativo de 2010 no mundo, né, o crescimento vegetativo ele é dado em porcentagem. Então no caso aqui, né, os que estão aí em vermelho tem um crescimento vegetativo anual, em média, de mais de 3%.
né? Então são os países aí do continente africano, são países aí também do continente asiático, né? Nós temos também alguns aí países da América, né? Mas a grande média aí são países que têm de 1 a 2% de aumento da população aí através do crescimento vegetativo, né? O Brasil está em torno aí de 1,2% ao ano com tendência de baixa. É isso que é interessante retratar aí para vocês. No próximo mapa, a gente já vai pular para o próximo mapa, é a taxa de natalidade. A taxa de natalidade, ela é o número de dados, né, de nascimentos, né, que nascem anualmente por cada 1.000 habitantes, tá, em uma determinada área. No caso aqui nós estamos vendo dos países. Tá? Então aqui, olhando aqui na legenda, a gente vai ver aí que o Brasil está em torno de 10 a 15, né, nascidos, no caso vivos, né, a cada 1.000 habitantes. Tá? Os países do continente africano têm uma maior numeração, como alguns países do continente asiático. E aí também a taxa de fecundidade, aí no próximo, né, que muita gente acaba confundindo taxa de natalidade com taxa de fecundidade. No caso, a taxa de fecundidade, ela é uma estimativa, né, do número médio de filhos que uma mulher poderia ter, né, no seu período reprodutivo, né, que vai de 15 até 49 anos, né, estipulado aí pela Organização Mundial da Saúde. Então, quem está lá em roxo, né, em rosa, tem acima aí de média de 6 filhos por mulher, né? Então o Brasil, por exemplo, está entre 1 a 2. Então tem um parâmetro muito legal aí, porque mostra tanto a taxa de fecundidade como a taxa de natalidade no mesmo padrão, né? E, lógico, a gente observa que houve uma queda no Brasil dessa questão aí de taxa de fecundidade, taxa de natalidade. Tanto é que nós vamos ver um gráfico que mostra essa queda bem clara de 1960 para cá. Então, em 1960, a média de fecundidade era de 6,3 filhos. Em 2010, foi para 1,86. Então, vejam que tanto a taxa de fecundidade como a taxa de natalidade no Brasil teve uma queda bem considerável aí, né? Por isso que a tendência aí é que haja um envelhecimento da população aqui no Brasil. Vamos lá para a mortalidade infantil. Então, a taxa de mortalidade infantil também é um indicador social. Ele é representado pelo número de crianças que morreram antes de completar 1 ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Tá? Então, taxa de natalidade é crianças, né, a cada 1.000 habitantes. No caso de mortalidade infantil, crianças que não chegaram a completar 1 ano de idade a cada 1.000 crianças nascidas vivas. E o Brasil está nessa faixa aí de 10 a 25 por 1.000 nascidas, né? Ou seja, cada 1.000 nascimentos, de 10 a 25, né, acaba falecendo antes de completar 1 ano de idade. O Brasil está em torno de 13,8, né, a cada 1.000 nascidas, tá certo? Nós temos aí a taxa de mortalidade, também aí dadas, que é pelo total de óbitos a cada 1.000 habitantes. O Brasil está na faixa de 4 a 8, né, está em torno aí de 6,2 a cada 1.000 habitantes. Né? Logicamente, são dados de 2016, que é uma referência antes da Covid-19, né? Isso aí, esses números aí podem acabar mudando. Vamos ver aí, né, que eu citei a questão da transição demográfica, vamos ver o que é uma transição demográfica. Então ela é proposta aí, vamos lá para a próxima tela já. Vamos lá, transição demográfica, isso. Proposta nas primeiras décadas do século XX, a teoria da transição demográfica foi formulada à luz da relação entre o crescimento populacional e o desenvolvimento socioeconômico. Segundo essa teoria, o desenvolvimento econômico e o processo de modernização das sociedades estariam na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade verificadas em países europeus, com consequentes mudanças nos ritmos de crescimento populacional. Tá certo? E aí nós vamos ver o gráfico, pode colocar lá o gráfico lá para nós, né? Pode lá pular, isso, que é as fases 1, 2, 3, 4 e 5. O Brasil já está entrando na fase 4, né? Nós temos aí a linha azul, que é a taxa de natalidade, a linha vermelha, que é a taxa de mortalidade, né? E a verde, que é, né, o crescimento populacional. Então o Brasil está nessa fase aí, entre 3 e 4,
né, fazendo um equilíbrio do seu crescimento populacional. Os países mais desenvolvidos já estão lá na fase 5, que é bem diferente aí da nossa fase. E para finalizar, nós vamos aí ver o último gráfico aí, que é a pirâmide etária de acordo com a fase de transição. Então a primeira é uma pirâmide de jovem, alta taxa de natalidade e de mortalidade. A segunda é a pirâmide adulta, né, na fase 2, a pirâmide rejuvenescida, que é a fase 3, e a pirâmide envelhecida, que também faz parte aí da fase 4 e 5 que a gente viu anteriormente, tá certo? Vamos lá para o Saiba Mais, né, a aula já acabou, o tempo já acabou. Printe essa tela, vocês vão ver esses dados no IBGE Estatísticas de Gênero. Tem bastante dados aí para vocês. E não esqueçam aí de avaliar essa aula, através aí do QR Code ou do link que aparece aí para vocês. Tá ok, pessoal? Foi um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima.